Hoje eu vim falar pra vocês do livro Lado Feio do Amor, que é da Colleen Hoover. Eu tenho essa versão aqui, ó, que ela vem num box. Vou mostrar pra vocês. Ó, bem bonitinho. E aí nesse box tem 4 livros, tá? Um tá aqui e os outros 3 estão aqui. Os outros são Todas as Suas Imperfeições, É Assim que Acaba, e Se Não Fosse Você, todos da Colleen Hoover, óbvio. Aqui eu não li ainda Todas as Suas Imperfeições. Desculpa. Que eu pretendo ler ainda, não sei se esse ano, porque eu pretendo fazer outras leituras. E eu não costumo pegar assim, ler tudo de uma vez, às vezes leio aí paro, leio outras coisas, depois volto e leio de novo. Os livros da Colleen Hoover, em geral, eu acho que são uma leitura, assim, fácil, sabe? Você pode fazer pra passar o tempo mesmo, se divertir. Ela, pelo menos os livros que eu li e o filme também que eu vi, o último lançamento de um filme inspirado no livro dela. Se eu não me engano, ou É Assim que Acaba, né? Ela traz, assim, sempre uma mocinha e um mocinho, né, digamos assim, que não é tão mocinho assim, ao meu ver, mas sempre uma mocinha que ao longo do livro ela vai ficando dependente emocionalmente do mocinho. Os que eu li até agora, nesse momento, foi o que eu pensei sobre eles. Nesse livro aqui, nós temos 2 personagens principais, com a história contada pelos dois, tá? Ela é narrada por esses 2 personagens, que é a Tate, ó, e o outro é o Miles. Deixa eu ver se eu acho o capítulo dele aqui pra vocês, só terem uma noção. Ó, o Miles. Aí tem um capítulo dela, um capítulo dele, e vai essa sequência até o final do livro. As passagens que ela conta são passagens do presente, acontecimentos daquele momento ali. O Miles vai sempre relembrando o passado dele, só dele, e que vão possivelmente explicar ali o motivo de ele ser como é no presente. Ela é uma mocinha que se muda, né, da casa onde ela morava e vai morar com o irmão. Se muda da casa dos pais para morar com o irmão para ter novas oportunidades de emprego, é uma cidade maior para onde ela vai. E ela está se formando agora, então ela vai em busca de emprego, ela vai pensando nisso. Vai morar com o irmão para poder economizar. O irmão já tem a profissão dele, ele é piloto. Então quando ela chega lá nesse apartamento, no corredor logo do apartamento, ela já vê um rapaz caído, bêbado. Isso assusta ela um pouco de início. E aí ela fica pensando que esse rapaz, ela tenta entrar no apartamento, o rapaz não deixa. Aí já fica aquela, né, aquele drama ali. Ela consegue entrar no apartamento, tranca a porta e liga pro irmão para falar o que estava acontecendo. Quando conversa com o irmão, ela descobre que aquele rapaz na porta é o Miles, que é o outro personagem que também narra a história. E o irmão explica para ela que ele é o melhor amigo do irmão. E que era para ela deixar ele entrar no apartamento, ajudá-lo, que ele chegava no dia seguinte que não teria problema nenhum. Ela ajuda ele a entrar no apartamento, ele tá muito bêbado no outro dia. Ao acordar, eles são apresentados ali e a história começa a se desenrolar a partir desse momento. Então eles se encontram bem no iniciozinho do livro, tá? A história já começa ali com o encontro deles praticamente. Ao longo do livro, a gente vai vendo que ela consegue um emprego rapidamente, ela é enfermeira, tá? E ao longo do livro a gente vai percebendo que ele impõe muitas regras e que ela vai aceitando tudo sem nem questionar muitas vezes. Depois que ela aceita, ela começa a pensar em alguns momentos do livro sobre se ela deveria ou não tentar mudar algumas dessas regras. E aí ela questiona ele, sim, tentando evoluir com aquele relacionamento, já problemático desde o início, na minha opinião, tentando evoluir com esse relacionamento para algum lugar. Ela não consegue porque ele sempre barra ela. E ele diz coisas como: Ah, será então que não é melhor terminar? Ah, e se não tá bom pra você, vamos terminar. Mas ele nunca termina, sabe? Porque se não tá bom pra ela, também não tá bom pra ele. E se ele não quer evoluir o relacionamento, é porque tá bom pra ela, mas tá ruim é pra ele. E aí ele também nunca toma essa atitude e fica manipulando ela com essas ameaças de término. Porque, ao meu ver, se quer terminar, termina. Não tem que ficar ameaçando isso, sim, nem na ficção. Isso na ficção, mas serve de exemplo pra gente na vida real, né? Quando ele vai impondo isso, chega um determinado momento do livro
Então ela começa a pensar o porquê dele ser tão fechado, dele ter tantos receios quanto a um relacionamento, a uma família, né? Mesmo que seja uma família dois, por que ele tem tanto receio disso? E ela começa a tentar questioná-lo a, a esse respeito. Ele o tempo todo foge dessas perguntas, se irrita, abandona ela assim no meio das conversas, até depois da relação, né, deles. Ele sai, larga ela assim e ela aceita. Sabe? Às vezes não aceita imediatamente, mas passa 1, 2 dias ali ao contar da história, ela volta com ele do mesmo jeito. Então ele vai manipulando ela, ele vai levando ela ao passo que ele quer o tempo todo. Ela não chega a se impor e fazer valer o que ela realmente quer. Desde o início do livro eu já imaginava como era que se desenrolaria o passado dele e como seria esse trauma, né, que ele tem. Mas eu não imaginava como aconteceria essa tragédia na vida dele. Quando chega ao final do livro, nós temos essa explicação de como a tragédia foi, de como isso afetou ele e até mesmo de como isso se resolve nesse presente, né, que seria o futuro. Mas como isso vai se resolver. Apesar de ter gostado do livro, assim, 5 estrelas eu daria 3,5 para ele, 3,5 estrelas para ele. Mas, assim, a personagem pra mim dá sabe, uma coisa com ela, fala assim, não larga esse homem, vai embora. Mas ela fica ali, insiste, insiste, insiste numa coisa que ele já disse que não quer. É isso que não entra na minha cabeça, sabe? E aí, ao final, quando ele recebe alguns conselhos, né? Ao dizerem pra ele, assim, coisas do tipo... Ah, mas será que ela não vai consertar a sua vida? Uns pequenos momentos de felicidade. Mas peraí, seria usar a pessoa, né? Usar o outro? Eu não acho certo também essa maneira de pensar que ele tem ao longo do livro, de estar sempre usando ela para tapar um buraco e ela ali colocando ele em primeiro lugar, colocando ele à frente da vida dela, e ele o tempo todo só usando ela para tapar um buraco, uma ferida que ele tem na vida. Também me incomodou assim um pouco ele passar esse personagem tão bonzinho, mas só que ao mesmo tempo ele não pensou, por exemplo, que ele estava ali se relacionando com a irmã do melhor amigo dele, se relacionando sem intenção de levá-la a sério, porque o tempo todo ele diz que não tem essa intenção, chega a dizer inclusive pro irmão dela. E aí assim, ele me passa uma vibe assim daquele personagem problemático, né? Emocionalmente falando. Ele não chega a ser agressivo, mas ele é ameaçador nessa questão de termina, então. Mas ele não termina, né? Quem tem que terminar é o outro, porque ele nem coragem pra isso não tem. Então ele fica o tempo todo manipulando ela. E chega em momentos que ele, por exemplo, manda mensagem pra ela, diz assim: Ah, tô fazendo dever de casa da faculdade dela, né? E aí ele pega e fala assim: Ah, mas vem pra minha casa agora. E ela vai, sem questionar. Então ela vai aceitando tudo e sem assim muitos questionamentos. Aí depois ela abre o olho e pensa assim: Ah, peraí, mas então a gente não podia evoluir um pouquinho esse relacionamento, talvez para um namoro, né? Alguma coisa mais séria. E aí ele sempre corre. Aí inicialmente ela fica nervosa, não aceita. Passa 1 dia, 2 dias, ela tá lá de novo, aceitando do jeito que ele quer, como ele quer, com qualquer desculpinha esfarrapada que ele vai dando, sabe? Ao longo do livro. Pode ser que se explique ali, mas mesmo assim eu acho que ele manipulou e usou ela para tapar uma ferida que ele tinha durante os acontecimentos, mesmo que ao fim ela tenha concordado com isso, talvez, né? Mas eu não achei certo, né? Essa leitura que eu fiz da Colleen Hoover, pra mim foi bem assim, fluida, rápida, né? Uma leitura bem tranquila. Eu acho os livros dela muito bem escritos nesse ponto, porque são leituras fáceis de se fazer. Mas agora eu pretendo ler um livro desse box aqui, ó, que é da Trinca Literária, que eu assinava, mas agora eu até cancelei, porque eu não tava achando que tava valendo a pena, porque eu não tava gostando dos livros que estavam vindo. Então eu cancelei, tá? Vieram 2 boxes, eu cancelei, não quis mais. Esse livro aqui é o Chamado Selvagem, tá? Aí vem essa contracapa, né? E essa capa aqui. Bem pequenininho, ele tem... Deixa eu ver. 109 páginas, então eu vou ler bem rapidinho agora. E aí eu não sei se quando eu vou ler os outros ainda dessa série, porque pretendo ler outros livros que eu comprei, inclusive na Black Friday agora. E já chegou um box da
Sarah J. Maas, qual que é? A Casa de Terra e Sangue, A Casa de Céu e Sopro. Aí eu pretendo ler esses, como são livros grandes, eu vou ler esse pequenininho pra amenizar e depois eu vou pegar um grande. Aí eu não sei qual que eu vou ler entre os dois, não. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário. Se você pretende ler aí o livro O Lado Feio do Amor ou outro livro da Colleen Hoover, comenta o que você achou desse ou de outros aí. Tchau, tchau.